e não ter assim como escapar, de não ter uma ajuda disponível naquele momento. Então, esse é um transtorno do pânico relacionado a lugares. Agora, o transtorno do pânico somente, ele é acompanhado assim dessas sensações físicas, de tremores, de taquicardia, de falta de ar, de náuseas, e vem junto todo um efeito psicológico, aquela preocupação assim, ai, será que isso vai passar? Será que eu estou ficando louca? O que está acontecendo comigo? É uma reação psicológica junto com a reação orgânica. Então, é muito mais profunda, é muito mais preocupante do que uma simples agorafobia. A agorafobia, ela que tem uma incidência maior com as mulheres, em lugares mais ou menos públicos. E sem agorafobia, geralmente só fica o transtorno do pânico presente. Interessante, Maria Lúcia, o que você está falando, porque muitas pessoas relatam exatamente isso. Elas dizem assim, puxa, eu vou no shopping e de repente no meio daquela multidão eu começo a me sentir mal, eu tenho que sair. Eu estou na fila do supermercado, meu coração dispara, começa a bater, eu vou tremendo, eu vou entrando numa ansiedade grande, é um pânico, é uma aflição aqui dentro que eu não sei de onde vem isso, é um desespero total. E esse sofrimento, eu creio, pelo que você está dizendo aqui, que nós estamos discutindo, Maria Lúcia, que isso vai empurrando a pessoa a ficar presa dentro de casa, não é isso, Maria Lúcia? Isso. Então, a pessoa portadora de transtorno do pânico, com agorafobia ou sem agorafobia, ela sofre muitas restrições. E é muito lamentável que, geralmente, esse transtorno é difícil de ser detectado inicialmente, porque, às vezes, a pessoa já está há algum tempo com essas sensações ruins e ela vai numa emergência do hospital, onde tem o cardiologista, tem o neurologista, tem o clínico, e pensa-se que é o coração, é um transtorno compulsivo, e aí demora de ser diagnosticado, e aí demora o começo de um tratamento psicoterápico e até farmacológico, e isso faz com que os transtornos vão ocorrendo, e o tratamento vai ficando tardio, e a pessoa pode chegar até a uma situação assim incapacitante para uma vida civil, para produtiva, para ter família, isso, etc. Então é importante. Isso vai afetar, isso que eu gostaria também de falar um pouquinho. Priscila, você acha que esse quadro todo que vocês estão descrevendo, que você expôs muito bem, a Toshi, a Maria Lúcia agora ampliou, com a agorafobia, o transtorno do pânico, ele vai ter um impacto na autoestima da pessoa? Sim, com certeza. Porque a pessoa que geralmente apresenta esse tipo de transtorno, ela realmente acaba se isolando socialmente, tem muito medo de se relacionar com as pessoas, então isso pode gerar também uma fobia social, né? Pode fazer com que a pessoa evite certas atividades, ou até atividades que deem prazer para ela. Né? De uma certa forma, acaba restringindo muito o convívio social e até mesmo interfere no relacionamento interpessoal, afetivo, com a família. Quer dizer, vai limitando aquela pessoa. A pessoa podia ter uma vida extraordinária, ter um potencial maravilhoso, mas ela vai evitando situações sociais porque ela tem medo que se manifeste as crises de pânico, o ataque de pânico, e ela vai reduzindo o espaço de vida dela, diminuindo. Claro, a partir daí ela não realiza, ela não produz coisas na vida, ela vai se frustrando e ela começa a ter uma perda poderosa na sua autoestima, na sua valorização pessoal, né? E eu creio que depois de um tempo, inclusive, a pessoa possa chegar a um estado depressivo, né? Ela vai deprimindo em função disso. Nós tivemos uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para Toshi, que é a seguinte pergunta: Toshi, você vê uma relação entre transtorno do pânico e dependência química? Seja álcool, seja drogas, como que você vê se existe essa relação?
Existe uma relação, principalmente quando a pessoa é usuária e dependente também de alguns fármacos ou mesmo drogas, e na fase de abstinência também pode estar surgindo essa ansiedade, enfim, por conta da abstinência. Então, a droga e também fármacos, né, para quem é bastante, enfim, não sei se seria redundante dizer, bastante hipocondríaco, que é bem hipocondríaco. Então, essas pessoas na abstinência realmente devem ter uma sensação muito, muito ruim, porque a pessoa já pensa, olha, eu estou sem essa droga, ou eu estou sem esse remédio, então já estou começando a sentir mal, né? Então, isso leva, sim, e tem uma relação com essa dependência química, seja ela a droga ou seja ela a parte farmacológica. Quer dizer, é interessante a gente imaginar, existem muitas implicações, né, Toshi, do pânico com dependência química. Por exemplo, está me ocorrendo muito, a partir do que você está falando, que a gente sabe que durante a ansiedade, como a Priscila falou, que o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, a pessoa libera muito uma substância chamada adrenalina, né? Você falou aí do sistema límbico, né? Uma substância que acaba criando uma grande excitabilidade nesse sistema emocional da pessoa. Aí produz essas reações físicas, etc. Quer dizer, e a pessoa se torna dependente daquela adrenalina, né? Por exemplo, a gente vê que tem pessoas que fazem esporte radical, não pode ficar uma semana sem praticar esporte radical, que já entra numa ansiedade muito grande, numa adrenalina muito grande, ela precisa dessa adrenalina grande, dessa coisa, senão ela tem uma abstinência da adrenalina. Então, nós também podemos pensar um pouco nessa relação, quer dizer, quanto mais eu vou entrando nessa crise de pânico, eu vou criando quase uma habituação no meu organismo, né? Uma outra coisa que muitas pessoas acabam não entendendo o que é o pânico e buscando recursos para poder baixar esse pânico, né? O álcool, as drogas, né? Tenta, entre aspas, uma automedicação para poder diminuir aquela ansiedade, aquele sofrimento psíquico. Claro que se ela buscasse uma ajuda efetiva, científica, seria muito melhor, não teria os efeitos colaterais. Mas, quer dizer, isso também é uma coisa que acaba acontecendo para muitas pessoas que tentam baixar a sua ansiedade utilizando de drogas, utilizando de automedicação, né? E o álcool, inclusive. Muito bem. Eu gostaria também, hoje no nosso programa, que a gente situasse um pouco, falasse um pouco sobre o tratamento, quer dizer, o que eu devo fazer quando eu percebo que eu tenho essas crises, porque nós sabemos que muitas pessoas têm essas crises e às vezes não entendem. Não é isso, Maria Lúcia? Sim, não entendem realmente. O que é isso. Né? Acabam fazendo atribuições as mais diversas. Quer dizer, a pessoa não sabe, eu estou ficando louco, é o coração, que nem a Toshi falou, é um problema cardíaco que está me dando. O que é isso? O que é essa coisa? É isso? Sim, o transtorno do pânico no início, ele é muito difícil de ser detectado, porque ele pode ser confundido com hipertiroidismo, que também gera taquicardia, uma irritação, náusea, palpitação, aceleração cardíaca. Então, a pessoa vai procurar um tratamento com o neurologista e fica fazendo os exames recorrentes da neurologia. Às vezes, a pessoa tem um transtorno convulsional, vai procurar um clínico e fica algum tempo fazendo os exames relativos a esse transtorno. E, muitas vezes, já é o início do transtorno do pânico. E que é muito importante, então, que a pessoa fique informada sobre a existência
dessa condição interna que a pessoa já tem, às vezes, de catastrofizar alguns sintomas físicos que